Investidores, vou nesse vídeo fazer um giro aqui por 4 criptomoedas das mais pedidas aí que vocês deixaram como sugestão nos vídeos aí nessas últimas semanas, tá? A gente vai analisar aqui a ONE, a GMT, a NIR e a CRO, a Cronos, tá? Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui pela nossa análise da Harmony One. Eu já trouxe essa criptomoeda aqui no canal, então a gente já tem aqui alguns estudos, já temos alguns níveis que a gente deixou aqui de análises anteriores aí. Inclusive, eu tinha feito uma marcação aqui de uma região de suporte para ela. E olha que interessante, esse suporte, ele continua no game aqui, investidores, ó. É a região que continua sustentando o preço dela, né? A gente chegou a fazer essa análise mais ou menos por aqui, né? Estimamos aqui um cenário otimista e um cenário pessimista para Harmony One. Foi o pessimista que se concretizou, vou até tirar essas sinalizações que a gente tinha feito de análises anteriores, tá? Esse suporte que ela está encontrando é em uma região bem importante, porque nós temos um topo aqui, um dos topos principais nessa movimentação aqui desse impulso forte de alta que a One fez, tá? Isso também tem uma confluência aqui com o 61 de Fibonacci, que é a região mais importante aqui da retração de todo esse movimento de alta aqui que ela fez, tá? Então, ela está sustentando num nível importante, conseguindo, então, se manter acima aqui desse 61 de Fibonacci, que é bem importante para ela, tá? Eu acredito que se de repente ela violar esse fundo que ela fez aqui na casa do 0,009, esse fundinho aqui, ó, esse fundo foi testado, mas ela encontrou suporte, né? Mas se ela violar, eu acredito que ela pode se projetar para baixo para vir testar essa região que tem várias marcações de topo que vai estar aqui mais abaixo, tá? Acho que eu estou sendo talvez até conservador de definir um alvo próximo, né? Um alvo curto, assim. E para esse alvo aqui pessimista, a gente teria uma margem... Ah, não, tá bom. 40%, acho que é bem factível aí, né? Uma margem de 40% de queda. E caso a gente tenha um movimento altista para o mercado, que vai definir se o cenário otimista ou pessimista para as análises que a gente vai fazer aqui agora, o que vai se concretizar, vai ser o mercado como um todo, tá, investidores? O que a gente tem aqui para a Harmony One, investidores, é uma tendência de baixa, tá? Ó, topos e fundos descendentes, sequência de topos e fundos descendentes, tá? Se a gente for levar em consideração a tendência, é o que é sempre importante, então isso sugere a gente acreditar que ela pode vir alcançar essa região do 0,007, tá? Aí caso a gente tenha um cenário de recuperação para o mercado, no visual a gente já consegue ver aqui alguns níveis, tá? Ó, o primeiro deles vai estar aqui no 0,014 e o segundo nível, um nível já um pouco mais interessante que está um pouco mais aqui para cima, ó, vários topinhos dentro dessa região, lá no 0,026, tá? Então a gente vê que aqui a gente tem fundo, uma formação de fundo, o fundo que ficou próximo, então faz sentido a gente pensar nesse 0,014 como uma primeira região aqui que vai apresentar uma resistência para ela. Se ela furar aqui, ela sobe para testar então esses níveis de preço mais acima aqui, que está aqui então na faixa do 0,026, tem topo, formação de topo, mais um topinho. Então, esses são os níveis mais importantes que a gente projeta aqui para One nesse momento. E aí eu vou passar para a próxima cripto, que é a GMT. Essa cripto fez um movimento aqui, nossa, absurdo, né, de alta, que começou aqui ali por volta de março de 2022. Ela chegou a se valorizar em pouco tempo. Ela subiu aqui parecendo um foguete, 45.000%, nossa, um absurdo. Aí, desde então, ela corrigiu, formou um pivô de baixa aqui, né, e veio fazer a mínima do ciclo corretivo aqui, agora, há poucos dias atrás, certo? Então, a gente consegue projetar um alvo a partir desse movimento de impulso aqui, e esse alvo dá pra gente um nível aqui, ó, próximo do 0,14 centavos de dólar, tá? Vamos ver a margem, se é uma margem factível, se é um alvo que está muito distante, seria 30% de desconto em relação ao preço atual. Eu acho que faz sentido projetar esse nível de preço, certo? E aí, caso a gente tenha um cenário de recuperação, essa cripto também é o mesmo contexto da que a gente analisou aqui antes, a One, a gente vê um cenário de tendência de baixa, tá, investidores? Não dá para ficar contando mentira nas análises aqui, ó. A tendência é de baixa. A gente vê que os topos são todos topos descendentes, os fundos são fundos descendentes também, cada vez mais sendo renovados. A tendência é de baixa, tá? Para a gente projetar alvos lá para cima, a gente precisa que a gente tenha aqui um cenário de recuperação minimamente com um pivô de alta assim se formando e rompendo um dos topos principais aqui dessa formação gráfica, tá? Mas o que a gente consegue projetar olhando para cima, a gente vai ter aqui uma primeira região que ela precisa romper, que vai estar nos 27 centavos, tá? Caso ela faça o rompimento dos 27 centavos, ela vai se projetar para vir testar já essa região mais acima aqui, ó, que vai estar então nos 53 centavos.
E aí, como falei, a gente precisa acompanhar e ver o que o mercado vai... Como que o mercado como um todo vai se comportar, né? Se de repente o Bitcoin sobe aí, acaba abrindo espaço para as altcoins se projetarem para cima também, mas se a gente tiver queda, por exemplo, no Bitcoin, isso afeta aqui a movimentação da GMT, por isso que a gente projeta os níveis para cima e para baixo, e aí a gente vai acompanhando para ver o que o mercado vai concretizar, tá? Mas esses aqui, por enquanto, são os níveis que a gente projeta aqui para a GMT. Bom, aqui olhando para baixo, daria até para a gente pensar num nível aqui na faixa dos 6 centavos, mas isso aqui seria apocalíptico demais, não vamos nem falar disso nesse momento, tá? Seria um alvo muito distante, né? Então vou passar para a próxima cripto aqui, que vai ser a Near Protocol. Vamos ver aqui. Bom, ela está sendo cotada a $1,28. Ela, deixa eu ver aqui, traçar um Fibo bem grandão. O 61 de Fibo está aqui em cima, então ela fez o rompimento já há bastante tempo, né? Essa cripto aqui, ela tá com uma movimentação bem agressiva, né? Ela tá também formando topos e fundos descendentes, a tendência principal aqui é de baixa. Ela renovou a mínima aqui nessa última queda forte que a gente teve no mercado nos últimos dias com a questão do risco regulatório lá da SEC dos Estados Unidos, e aí a gente consegue projetar um alvo para ela com base nesse primeiro pivôzão de baixa que ela formou aqui, ó. Ela se projetou para cima, subiu, deixou um topo, aí sim, a partir do momento que ela rompeu esse fundo aqui, ela deixou o pivô. Aí a gente consegue então projetar um alvo aqui na casa dos 76 centavos, tá? Isso aqui seria um alvo bem bearish aí, né? Seriam pontos aí excelentes para acumulação, né? Caso a gente veja o mercado indo concretizar esses níveis, estaria ali nos 76 centavos. Vamos ver se faz sentido. 40% de queda faz bastante sentido. Acho que é uma margem que ainda está no jogo aí. O mercado de altcoins ainda pode sofrer, né? E aí, olhando para cima, a gente passa a ter, ó, esse primeiro nível de $1,65 aqui como uma faixa de preço bem importante, que a gente vê que tem bastante ação de preço aqui, ó. Fundo, marcação de fundo, um topinho, mais um fundo, mas também um fundinho temporário, então $1,65, 66 centavos, e aí no mais otimista que a gente consegue projetar aqui para o momento seria um teste nessa formação de topo aqui, ó, tá? Já confluindo com essa formação de topo aqui, que já vai estar aqui na casa de $2,40, tá? Já um alvo longo, né? Proporcionaria aqui uma valorização bem interessante, né? Olha lá, 88%, quer dizer, interessante, mas para os padrões das criptomoedas, nem tanto, né? Quer dizer, para um ciclo de baixa até se torna interessante esse nível de valorização, mas para um ciclo de alta isso aí a gente pode considerar que é pouca coisa, mas a gente não entrou num ciclo de alta, ainda não podemos dizer isso. Olha o que o gráfico está fazendo, topos e fundos descendentes. Vamos agora passar para Cronos aqui, para a gente fechar nosso vídeo das criptos mais pedidas. E a Cronos também é uma cripto já analisada aqui no canal, por isso a gente já tem várias marcações aqui, né, investidores? Inclusive a gente tem aqui, ó, uma região de resistência bem importante aqui para Cronos, que está aqui na casa dos 8 centavos de dólar, né? E aí ela, por enquanto, tá conseguindo sustentar dentro desse nível aqui que coincide com essa formação de fundo aqui, né? Tem mais uma agulhada aqui, mais uma formação de fundo aqui. E ela fazendo de tudo aqui para tentar formar um fundo aqui nesse momento, para que ela não se projete para baixo e vá lá buscar aquele alvo que a gente já tem aqui, que tá ali nos 3 centavos, né? Então, esse alvo continua no jogo, tá? A gente já tinha alvos, então, para Cronos, isso proporcionaria aqui 33% de desvalorização. Então a análise tá mais ou menos mantida aqui, certo? E aí os níveis que a gente projeta olhando para cima são esses níveis aqui de resistência, dessas formações de topo, formação de fundo, topo, fundo, tá? Então essa região aqui entre 7 e 8 centavos de dólar, isso num cenário de recuperação aqui para Cronos, tá? Eu vou até fazer uma marcação aqui, porque a gente vê que isso aqui é uma formação de fundo bem importante. Se ela romper essa região aqui, vai ser bem negativo. Se ela romper para baixo e buscar os 3 centavos, investidores, porque toda essa região aqui vai passar a ser uma resistência bem forte para ela, né? Porque olha quantos fundos principais do nosso gráfico a gente tem dentro dessa região. Então seria importante ela se manter aqui e não perder esse suporte que tem ali na casa dos 5 centavos de dólar, tá? Mas esses são os níveis mais importantes que a gente projeta aqui para Cronos e deixa o mercado se movimentar um pouco mais, que dá para trazer uma análise só da Cronos aí no canal nas próximas semanas, certo? Então vou fechar o vídeo
Pedido para você gostou da análise, não esquecer de deixar o like aí para fortalecer o canal, se inscrever também para continuar acompanhando a atualização de todo o portfólio cripto e outros ativos também do mercado de capitais que a gente analisa por aqui. Deixem seus comentários que opinião no mercado financeiro, no mercado de criptomoedas não é algo que a gente guarda pra gente. Eu criei esse canal para compartilhar as minhas opiniões e para mim é muito importante e gratificante interagir com vocês, saber qual é a opinião de vocês, então deixe seu comentário aí que com certeza eu vou te responder, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.